Graça e paz ao seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estamos aqui mais uma vez, como prometemos desde o início desse isolamento social, de mantermos relacionamento com Deus juntos através da internet. É através dos vídeos gravados que nós estamos fazendo das orações diárias, da leitura bíblica diária, mas também do estudo bíblico da carta de Efésios, de Paulo aos Efésios, como recurso da escola dominical, como estudo da escola dominical, e também à noite, no domingo à noite, uma mensagem de encorajamento para o seu coração. Na semana passada nós estudamos o segundo estudo bíblico, foi sobre oração para iluminação e conhecimento. O texto foi de Efésios, capítulo 1, versículos 15 e 16, que falamos sobre a gratidão, que a fé estava presente entre aqueles irmãos. Falamos também que o amor aos irmãos estava sendo exercido entre eles. Então, na oração de Paulo fica clara essa relação, a relação de Paulo com a comunidade, no sentido de mostrar para a comunidade, que ele escrevia, o quanto era importante esse amor, esse cuidado, a fé entre os irmãos, o cuidado de uns para com os outros. Hoje o nosso texto vai do capítulo 1, versículos 17 até o 23. Agora Paulo vai sair da questão da gratidão para a questão da petição. O que ele pede para aquela igreja? Talvez a gente possa aprender muitas coisas com o apóstolo Paulo. Porque Paulo, então, após dar graças a Deus pela vida dos seus leitores, ele parece ainda não estar satisfeito. Parece que falta algo. Ele continua orando porque sabe que a extensão das bênçãos de Deus precisa ser reconhecidas pelos seus leitores. Eles precisavam saber, ter conhecimento, qual era a plenitude do que Deus reservou para cada um dos seus filhos, para cada um dos seus santos. Qual é a garantia de que a plenitude das bênçãos espirituais pode ser entendida? Paulo aqui vai nos dar a resposta. Deus nos dá o espírito de sabedoria e revelação. Isto é, o Espírito Santo de Deus, ele é o agente da revelação. Por isso, nós devemos orar a favor do seu ministério de iluminação. O Espírito tem um ministério incrível de iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração. O Espírito Santo iluminará os olhos do nosso coração, versículo 18. Os nossos olhos interiores, para podermos compreender a verdade de Deus, a vontade de Deus, que é soberana sobre as nossas vidas. Então, a oração, segundo Paulo aqui, ela se torna um instrumento necessário da revelação. Ela vai abrir o nosso coração, vai iluminar a nossa mente para compreendermos melhor as bênçãos espirituais já reveladas. E quais são essas bênçãos já reveladas que Paulo nos diz? Em primeiro lugar, a esperança do chamamento de Deus, versículo 18. Versículo 18 aponta exatamente para isso. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a vossa esperança do seu chamamento. A esperança do seu chamamento. O mundo sem Jesus era um mundo sem esperança. A aceitação de Cristo enche o nosso coração de gozo, de alegria, de esperança e de fé. A nossa esperança está firmada no chamamento de Deus. E ele nos chamou para algumas coisas interessantes que a gente precisa ter em mente. Ele nos chamou para sermos de Jesus, para mantermos comunhão com Cristo Jesus, para sermos santos e para que o sofrimento que nós passamos, se for necessário, passamos com fé, como nós estamos passando agora esse momento. Que nós tenhamos fé para passarmos por esses momentos. Entretanto, o nosso chamamento, ele só encontrará plenitude nos céus, e Paulo quer deixar isso muito claro, que a esperança do cristão nasce na natureza do seu chamamento, na sua vocação, e essa vem de Deus. Paulo aqui, ele vai destacar para que os nossos olhos sejam abertos para conhecermos plenamente essa esperança. Paulo queria que a gente
tivesse, para aqueles irmãos tivesse, e para nós hoje tenhamos, uma firme esperança de que esse mundo é passageiro, que nós estamos aqui de passagem, rumo a Jerusalém Celestial. Existe algo muito maior, não são apenas 60, 70, 80 anos, isso não é nada. Nós teremos uma eternidade ao lado de Deus. Segundo lugar, além da esperança do chamamento de Deus, vem a glória da herança de Deus. Essas palavras aqui podem ter um sentido inicial de que nós somos a herança de Deus. Então, visto dessa maneira, o texto expressa aqui o desejo de Paulo de que os crentes compreendessem quão preciosos eles são para Deus. A menina dos olhos de Deus. Deus nos ama. Deus nos chamou, Deus nos separou. Eles, os santos, são escolhidos para ser como troféus da sua graça, do seu poder. No entanto, o texto correlato aqui de Colossenses 1:12 sugere que a herança de Deus é aquilo que ele nos dará como presente. É o prêmio que obteremos por causa da nossa união com Cristo. Nós somos separados, nós somos chamados por Ele. Nós não temos nenhum mérito. A única coisa que nós merecíamos era o inferno. Mas pela sua graça, Ele nos deu vida e vida em abundância. Vale aqui a gente lembrar de 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. E nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto é maravilhoso. Realmente nós não fazemos ideia das bênçãos espirituais que será viver na presença eterna de Deus. Imagine, meu irmão, minha irmã, estarmos na presença de Deus eternamente, sem pranto, sem choro, sem sentimentos negativistas, só glorificando, adorando aquele que é o nosso Senhor e que nos salvou e que nos redimiu. Somente a iluminação outorgada pelo Espírito Santo de Deus pode levar qualquer um de nós a compreender a vastidão dessa herança gloriosa. Paulo não considera que seja presunçoso pensarmos acerca da nossa herança celestial, ou até mesmo antegozá-la com alegria e gratidão. Pelo contrário, Paulo vai orar para que nós soubéssemos a sua glória, ou soubéssemos da sua glória, dessa glória eterna, dessa esperança inefável, de fato, a riqueza da glória da sua herança. Essa é uma citação de John Stott, do qual nós estamos tomando base para esses nossos estudos. John Stott vai dizer que nós precisávamos saber dessa glória, dessa esperança da Nova Jerusalém Celestial. Em terceiro lugar, a grandeza do poder de Deus. Interessante, o chamamento se refere ao passado. É uma visão de passado daquilo que Deus nos chamou. A herança em relação ao futuro, aquilo que ainda virá. Ao presente, ele anuncia os recursos sem limites à disposição do povo de Deus. Olha só a grandeza do poder de Deus. Se o chamamento se refere ao passado e a herança da Nova Jerusalém, da esperança na eternidade, aponta para o futuro, no presente nós temos que entender que nós temos recursos que Deus nos outorgou da parte de Cristo Jesus e do seu Espírito. A grandeza do poder de Deus. Toda a energia do ser divino se volta para a nossa frágil natureza, vivificando-a, purificando-a, transformando-a, tornando maravilhosamente ativa onde antes era tão frágil. Uma citação de Blake, um biblista. Interessante essa citação. Tudo que era energia do divino passa agora para nós que somos humanos frágeis. Frágeis na nossa vida, frágeis nos nossos sentimentos. Somos pessoas que muitas vezes não fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, mas nós precisamos entender que o poder de Deus, toda a energia de Deus se volta para nós, para que a nossa frágil natureza pudesse ser vivificada, purificada, transformada pelo seu poder. Paulo está aqui convencido de que o poder de Deus é suficientemente eficaz
e pode ser conhecido por meio da demonstração pública da ressurreição, da exaltação de Cristo. Então, o poder de Deus que atua no crente é o poder da ressurreição, é o poder da ressurreição. Paulo apresenta aqui duas afirmações a respeito do que Deus tem feito em Cristo por seu intermédio. Em primeiro lugar, ele vai falar da ressurreição e exaltação de Cristo. Versículo 20. Versículo 20 diz: o qual exerceu nele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à direita nos lugares celestiais. A ressurreição de Cristo aqui nos mostra, dentre os mortos, nos mostra que são atribuições, tanto a ressurreição como a exaltação, dele estar à direita de Deus agora, são atribuições específicas do poder de Deus. Deus tem todo o poder sobre a morte e a vida, sobre o que nós vivemos e não vivemos, sobre o que nós entendemos que sim ou entendemos que não. Deus tem todo o poder. E é a ressurreição que proporciona dinâmica e poder para a vida cristã. E é padrão para o penhor da ressurreição de Cristo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. É penhor para a ressurreição de todo aquele que nele crê. A segunda questão que o texto nos aponta aqui é a proeminência de Cristo sobre a igreja. Versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo passa aqui a relatar, então, o significado do duplo triunfo de Cristo para a igreja. Primeiro, Jesus tem a soberania sobre todas as coisas, e ainda mais, Deus o deu, concedeu como cabeça de todas as coisas à igreja, que é o seu corpo, o corpo místico de Cristo. Aquele, pois, a quem deu a igreja para ser o seu cabeça, já era a cabeça do universo. Logo, tanto o universo quanto a igreja têm em Jesus Cristo o mesmo cabeça, o mesmo dono. Citação outra de John Stott. Segundo, a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Versículo 23, que nós lemos, o último desse texto. A igreja é a plenitude de Cristo porque ele enche também todas as coisas. Ele completa a igreja, ele é o templo. A igreja é o templo de Deus. A igreja, ela está cheia da sua presença, animada pela sua vida, cheia de dons de plena graça de Cristo presente na igreja. Por isso que os dons são repartidos para a edificação do corpo de Cristo. John Stott agora vai resumir muito bem esses dois versículos, o 22 e o 23. Ele diz que a igreja é o corpo de Cristo, ele a dirige, ele é o cabeça. E em segundo lugar ele vai dizer, a igreja é a sua plenitude, ele a enche, ele tem esse poder de transformar, de libertar, de fazer crescer a igreja, de trazer pureza, santificação, conhecimento da plenitude de Deus. Eu queria concluir esse estudo dizendo que Stott aqui nos desperta para a atenção de um fato muito importante nessa oração. A ênfase que Deus dá através de Paulo, escritor dessa carta, a união do conhecimento com a fé. Prestem bem atenção nisso, meus irmãos. Outro dia eu fiz uma devocional da leitura diária sobre isso, do conhecimento com a fé sobre a fé, o que para ele é um dos aspectos mais impressionantes da maturidade cristã. Ao colocar as duas coisas juntas, fé e conhecimento, conhecimento e fé, o apóstolo está nos ensinando que a fé e conhecimento são compatíveis. Não dá para dissociar fé de conhecimento, nem conhecimento de fé. Ele ora para que seus leitores recebam iluminação do Espírito, sem a qual não conseguiremos entender corretamente o que Deus fez em Cristo. Ele vai nos mostrar que todas as nossas cogitações são improdutivas sem a ação do Espírito Santo, sobre a ação do Espírito da verdade, diz John Stott. Todavia, isso não significa que não devemos usar a nossa mente. É preciso e é precisamente quando nós meditamos
nós estudamos, nós refletimos sobre o que Deus tem feito em Cristo, que o Espírito Santo abre os nossos olhos espirituais para nós compreendermos as suas implicações. Como alguém escreveu, o Espírito Santo ilumina o estudioso. Nós precisamos estudar, precisamos ter olhos voltados para a palavra de Deus, para que possamos entender no sentido da grandeza do poder de Deus, da herança da glória de Deus, da herança do chamamento de Cristo. E essas duas coisas que ele finaliza, a ideia de que a fé não pode ser dissociada do conhecimento e nem o conhecimento da fé. Nós, presbiterianos, sempre fomos reconhecidos pelo nosso conhecimento bíblico, conhecimento de Deus. E é assim que precisamos fazer, continuar sendo conhecidos por estudarmos a palavra de Deus, por conhecermos as nossas doutrinas, os nossos sistemas de governo, a confissão de fé de Westminster, mas acima de tudo conhecemos bastante a palavra de Deus e que a palavra de Deus tome conta da nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê um domingo em família para você, te abençoando, te guardando, em nome de Jesus. Amém.